Olá, seja bem-vindo a mais um C-Level Entrevista, o programa de entrevistas da Folha que toda semana conversa com os protagonistas da economia e da política. Hoje nós temos aqui conosco o Haroldo Ferreira, que é presidente executivo da ABI Calçados, Associação Brasileira da Indústria de Calçados, para comentar essa nova rodada de tarifas que os Estados Unidos estão aplicando, tarifas de 25% que os Estados Unidos estão aplicando contra o Brasil. Haroldo, seja bem-vindo. Olá, boa tarde, Marcos. Boa tarde, Adriana. É um prazer estar conversando com você sobre um tema tão importante para a indústria calçadista brasileira. Boa tarde, Haroldo. Eu sou Marcos Hermanson, não me apresentei ainda, e tem aqui ao meu lado a Oi, grande Max. Adriana Fernandes, que vai conduzir essa entrevista junto comigo. Bom, presidente, eu queria que o senhor pudesse falar qual foi a reação que vocês tiveram, né, com mais esse tarifaço do governo dos Estados Unidos e as perspectivas, o que pode ser feito para enfrentar esse momento aí tão delicado para o setor. Bom, toda a indústria toda a indústria nacional, não só a indústria calçadista, estava um pouco apreensivo com o que poderia sair do relatório da USTR e com a determinação pelo governo americano sobre a indústria nacional. Nós estamos com uma expectativa um pouco positiva, porque nas audiências que participou tanto a Bicalçado quanto as outras partes americanas, que foram 6 falas, uma pela Bicalçados e outras 5 entidades norte-americanas, todo o que se falou, o que se apresentou à USTR, foi com o mesmo objetivo e demonstrando a importância da indústria calçadista brasileira para o setor calçadista norte-americano. Por esse motivo, nós tínhamos uma pequena esperança, ou uma esperança, que a gente poderia ser incluído na lista de exceção e não sofrer esse tarifaço de mais 25% sobre os produtos, os calçados brasileiros que são exportados para os Estados Unidos. Pelo que eu entendi, presidente, vocês então tiveram uma surpresa negativa. O que deu errado? O que deu errado é que todos os argumentos apresentados, toda a parte técnica que foi feita e apresentada nas audiências da USTR não fez parte da decisão do governo norte-americano. A nossa perspectiva é que poderíamos estar numa lista de exclusão e não sofrer tarifaço, mas isso não aconteceu e o setor calçadista terá um adicional de 25% já a partir da próxima semana. Presidente, por que o senhor acredita que eles ignoraram toda essa parte técnica que a indústria apresentou? Deve ser por uma decisão política do governo norte-americano perante o Brasil, né? Até um outro fato que pode ter sido levado em conta é o quanto dos calçados brasileiros tem peso sobre o consumo de calçados norte-americanos. Esse pode ter sido uma análise que pelo consumo de mais de 22 bilhões de pares de calçados que o mercado americano consome, o mercado americano produz 20 milhões, 1%, e o que o Brasil exporta para o mercado norte-americano não chega a ser nem a 1%. Pode ser que por essa análise foi pensado que se o calçado brasileiro for taxado, o impacto na economia americana ou na inflação americana seja diferente do que outros produtos que entraram na lista de exceção e outros que já estavam na lista de exceção no ano passado. Esse pode ter sido um dos motivos, porque não tem nada contra a indústria calçadista nacional, muito pelo contrário, todas as falas que foram feitas nas audiências foi na mesma linha da importância da indústria calçadista nacional para ser parte do processo de desenvolvimento das coleções das marcas norte-americanas. Presidente, eu queria saber se o setor, né, ele tem um plano B, se ele vai redirecionar as exportações, porque com esse tarifa, imagino que vocês vão perder mercado nos E só Estados fazer Unidos.
presidente, só fazer um complemento também ao que falou a Adriana, ao que perguntou a Adriana, qual a importância do mercado americano para vocês? Bom, o mercado americano, dentro das exportações, ele historicamente é o principal destino das exportações de calçados brasileiros. 20% de tudo que se exporta para o mercado norte-americano. Então, por isso, a grande importância do mercado norte-americano para a indústria calçadista nacional. O que vai ser feito ou o que já foi feito desde o ano passado, respondendo a pergunta, Adriana. Não é tão simples pegar um produto que foi desenvolvido e produzido para o mercado norte-americano e enviar para outros mercados. Porque o sistema de compra do importador norte-americano, ele desenvolve um produto, manda para o Brasil produz naquele modelo, na especificação que ele determina, com a marca dele. Ele não é um produto da empresa, do fabricante nacional. Ele é um produto produzido para aquele mercado. Então, este produto eu não posso nem comercializar no mercado interno e nem exportar para um outro mercado. Então, os pedidos que foram ou estão sendo produzidos agora, que não conseguir ser embarcados até o dia 22 e que não forem legalizados até o dia 29 de julho no mercado norte-americano, ele vai sofrer esse adicional de tarifa de 20%. No ano passado, o que aconteceu quando teve aquele grande tarifaço que aumentou para 50%, que foi no mês de agosto? As empresas brasileiras produtoras precisaram fazer um acordo com os importadores e praticamente dividir o imposto e cada um pagou 25% do imposto. Só que isso fragilizou essa indústria específica que abastece o mercado norte-americano e isso não vai poder acontecer nesse ano porque não tem mais musculatura suficiente para bancar a metade ou parte desse imposto adicional que será implantado a partir da próxima semana. Presidente, antes da gente entrar nos impactos para a indústria calçadista nacional, eu queria pedir para o senhor, em nome do nosso leitor, que ilustrasse um pouco do que a gente está falando, quando a gente está falando desses produtos específicos, né? Porque quando a gente pega o calçado ali, você tem a numeração de vários países, em tese, na cabeça de um leitor, ele poderia, do nosso público aqui, esse calçado poderia ser direcionado para a Europa, para outros mercados. De que tipo de calçado a gente está falando, que costuma ser enviado para lá, e por que ele não pode ser redirecionado? Não, é importante a tua pergunta, Marcos, porque o que às vezes é natural para quem é do setor, para um leitor ou para uma pessoa que vai assistir, não conhece. Existe o produto que se conhece, que é o que se comercializa aqui no mercado brasileiro. Esse produto, como você mesmo colocou, tem numeração americana, brasileira e europeu e pode ser comercializado para qualquer país do mundo. Bom, quando se fala em mercado norte-americano, os grandes volumes de exportação são produtos private label, que é o fabricante ou o importador americano manda para o Brasil o modelo do calçado para ser produzido com a marca dele. Então, não é um produto que é do fabricante brasileiro, é um produto no modelo e na marca e na especificação técnica do importador. Por isso que esse produto não pode ser nem comercializado no mercado interno, porque não tem uma marca da indústria nacional, e sim uma marca do importador, e nem mandar para um outro país, porque ele não é um produto, não é um calçado que está na linha de produção que o fabricante comercializa no Brasil ou para as outras partes do mundo. É diferente das exportações para outros mercados. Para outros mercados se exporta muitos produtos, os mesmos que são consumidos no mercado interno com a marca da empresa, com a marca nacional, se exporta para outros países. E para o mercado americano, o grande volume de exportação é produtos chamados private label. Presidente, eu queria que o senhor pudesse falar, no ano passado, quando teve o tarifaço de 50%, o setor falou em perdas de até 15 mil empregos. Qual o balanço que o senhor faz dessa situação, vis-à-vis o que a gente pode ocorrer agora com essa taxação? Nós não temos uma estimativa ainda de perda de postos de trabalho,
A estimativa que nós temos é de perda de volume que será exportado. Nós tínhamos uma previsão esse ano de perder 3,6% a menos em valor exportado sobre 2025. Com esse tarifaço, isso vai ampliar para mais de 7%. Então, esse é o impacto que nós teremos esse ano na exportação. É um pouco Exportação cedo a geral, gente né, falar em presidente? Só perda para esclarecer, ou Estados Unidos. na exportação, não, na exportação geral, Tá. exatamente. Em, E em por que valores, esse ano... isso dá mais ou menos quanto? O senhor podia ilustrar? O ano passado foi exportado mais de 200 milhões, 212 milhões, então é 7% desse valor que estaremos perdendo na exportação. Porém, voltando a essa questão de outros destinos ou o que pode ser feito, tá? Nós estamos trabalhando também com a nossa contraparte norte-americana, para ver se lá se consegue, eles estão trabalhando com a Casa Branca, para que não tenha um aumento de imposto de importação, porque também prejudica os negócios deles. Então, essa é uma das frentes que nós estamos trabalhando junto com a nossa contraparte, que é a associação, a FDRA, que é a Associação dos Fabricantes de Calçados Norte-Americanos, para tentar barrar esse aumento ou conseguir que o governo estipule um teto no imposto de importação. Porque quando se faz a exportação, além do imposto de exportação, é essas taxas adicionais que serão 25% a partir da próxima semana, somado aos atuais 10%, vai passar a 35% o imposto de importação. Então, a ideia é eliminar o imposto de importação que já existia antes. O senhor pode explicar um pouquinho mais essa parte? Não, Antes das tarifas de 25. Antes das tarifas de 25. Em média, o calçado paga, o calçado de couro, então, para um calçado específico de exportação, ele paga 10% de imposto de importação. Hoje, como é que está sendo? Hoje é 10% mais a tarifa adicional de 10%. Então, hoje, um produto que é feito no Brasil, para entrar no mercado norte-americano, vai ter 20% de imposto. A partir da próxima semana, terá mais 25% de imposto. Então, o que é 20% vai passar para 45% de imposto. Um é imposto de importação, o outro é a tarifa adicional. Bom, o que a Associação Americana está trabalhando com a Casa Branca, com o governo americano, para que esse imposto tenha um teto. E esse teto é para todo mundo, não só para o calçado brasileiro. Porém, o calçado brasileiro vai ter a mesma competitividade com os outros players produtores. Isso é o que está acontecendo no mercado americano. Com o nosso governo, e foi isso que a gente conversou hoje de manhã na reunião com outras entidades no MDIC, é continuar o diálogo, porque caso não se consiga um teto no imposto de importação de calçados perante o governo americano, através da Associação Americana, o governo brasileiro vai ter que negociar para que reduza os 25% ou que coloque mais setores na lista de exceção. Esta é uma das saídas que se discutiu hoje de manhã na reunião com o MDIC. O que foi anunciado ontem de medidas de proteção às indústrias atingidas é paliativo isto, porque as indústrias precisam, nesse primeiro momento, um socorro, mas um socorro não consegue ser eterno. Um socorro é para passar este tempo aonde ela não vai conseguir manter as exportações, mas depois o que precisa é reduzir o imposto para conseguir voltar ao mercado norte-americano. Nenhuma indústria de nenhum setor, muito menos a calçadista, quer abrir mão do mercado maior consumidor do planeta, que é o mercado norte-americano. Qual é o teto que estamos falando aqui, que está sendo pedido pelos seus pares lá nos Estados Unidos? Esse número não está publicitado, assim, não tem como abrir. Essa é uma negociação entre a associação de lá e o governo americano.
mas se sabe que não é tão alto quanto os 35% que atualmente nós teremos a partir da semana que vem. 45, né? 35 não, 45. 20 mais 25, Sim, né? 35 adicional, na Ah, sim, verdade mais a são tarifa. 45, e Entendi. são 10 e mais 35. Porém, os 10 de hoje, eles caem no dia 27. Mas, É que eles podem como ser tem correndo uma substituídos também. outra, pelos 12,5, né? Vocês devem ter conversado com outras entidades, e é isso. Os 12,5, que é do trabalho forçado, não do trabalho forçado no Brasil, e sim porque o Brasil consome produtos que são produzidos em países que utilizam trabalho forçado, o que deverá acontecer é, com a queda dos 10%, ser substituído por 12,5. Então, ficará mais complicado, porque o imposto de importação, 12,5 de trabalho forçado e mais 25. Isso vai totalizar 37,5 ou 47,5, somando todos os impostos. Presidente, o setor teme essa aplicação desses 12,5, Sim, dessa tarifa adicional, né? tememos, tem, sim, porque nós acreditamos que quando cair os 10, deverá ter imediatamente a implementação desses 12,5. Então, os 35 adicionais passarão a ser 37,5 adicionais. Por este motivo que a FDRA está trabalhando lá com o governo na Casa Branca, e nós reforçamos a nossa fala no MDIC na questão de continuar as negociações e conseguir reduzir ou eliminar o tarifaço imposto, porque os 35% pode virar 37% a partir do dia 27 de julho. Ou seja, vocês não têm descanso, né? O resultado dessas super tarifas é, na prática, o cancelamento de contratos? É isso? Representa isso? Representa o cancelamento de contratos. O sistema funciona da seguinte maneira: o importador ele envia para o Brasil, para a fábrica, um modelo. Ele pede uma amostra e diz por qual valor a empresa consegue fabricar. A partir desse momento, estando aprovado a amostra, é emitido o pedido, a ordem. A partir desse momento começa-se a produção do calçado. O que aconteceu? A partir do anúncio dos 25%, nenhum fabricante nacional está fazendo cálculos de novos modelos. Então, assim, nós estamos com dois problemas. O problema é o produto que já está dentro do processo de fabricação, o produto que consegue se embarcar até o dia 22, que vai dar tempo de chegar nos Estados Unidos antes do dia 29. Então, neste atual momento, deve ter produtos de calçados que estão em transfer marítimo. Ele tem que chegar no mercado norte-americano antes do dia 29, senão ele vai chegar já com essa sobretaxa. Então, tudo isso está acontecendo neste momento no nosso setor. Mas novos pedidos que seriam para produzir agora no segundo semestre já não chegaram mais nem para cotação de preço. Presidente, como é que o senhor avalia a atuação do governo Lula nas negociações? Desde o primeiro momento, nós temos um relacionamento bastante atuante junto ao MDIC, e o governo Lula sempre disse que está negociando, e o próprio ministro Márcio Elias comenta que teve reuniões esta semana ainda com a contraparte norte-americana. O que acontece é que o Brasil vai ter que ampliar a negociação e fazer alguma concessão possível pela nossa parte para que o governo norte-americano retire essas tarifas. Infelizmente, não tem como nós acharmos que numa guerra de braços o Brasil vai ser vencedor.
Isso não aconteceu nem com a China, não será com o Brasil, não é nos menosprezando, mas o nosso poder de negociação perante o mercado norte-americano é muito diferente da China. A China teve todo aquele estresse de sobe tarifa, dobra tarifa e virou que isso não aconteceu. O Brasil vai ter que ir para a mesa de negociação e vai ter que conseguir negociar alguma coisa. Se sabe o grande interesse dos Estados Unidos sobre temas, ou pelo menos terras raras no Brasil, e é nessa linha que o Brasil vai ter que chegar em algum acordo, porque se não chegar a um acordo, será muito ruim para toda a indústria nacional, a nossa também, e também eu tenho que dizer que não é tão bom para os Estados Unidos não chegar num acordo e só tarifas sobre tarifas. O modelo de negociação norte-americana é esse, bota uma tarifa e chama para o jogo. Foi isso que ele fez com a Europa e fez os acordos que a Europa fez com o mercado norte-americano. Um pouco antes, o senhor falou de política na decisão dos Estados Unidos. A gente também estamos aqui no ano eleitoral. O pré-candidato do PL, Flávio Bolsonaro, participou das audiências lá nos Estados Unidos, numa audiência. Como que o senhor viu a interferência, né, política eleitoral nessa negociação comercial? Atrapalhou? Sim, o fato de o Brasil estar num pleito eleitoral daqui a alguns dias tem influenciado, porque todos nós sabemos o que o governo Trump pensa sobre o nosso governo, e isso pode ter piorado essa questão. A presença do candidato Flávio Bolsonaro lá deve ter atrapalhado um pouco o fluxo de negociação e por isso pode ter acontecido esse tarifaço. O que o governo brasileiro tem que fazer é continuar a dialogar e negociar, porque não dá para misturar os temas, mas aparentemente foi misturado e por isso que aconteceu esse tarifaço. O senhor acha que o governo brasileiro foi intransigente nas negociações? Quando o senhor fala, por exemplo, de oferecer Não, os minerais críticos? Não, eu não acho que o governo foi intransigente. O que eu acho é que tem que ter mais diálogo, porque não tem como ceder tudo o que os Estados Unidos gostariam. Todo mundo sabe como os Estados Unidos atua, e ele atua dessa forma. Ele pede, e tu tem que conseguir chegar num ponto de equilíbrio que seja bom para ambos os países. Inclusive, a medida de imposição de imposto ou taxas de reciprocidades, que é uma ferramenta que o Brasil tem, mas o Brasil tem que ter essa ferramenta para também poder negociar, mas não que seja aplicada alguma taxa de reciprocidade, porque isso daí realmente que vai piorar a possibilidade de uma negociação e não vai levar a lugar nenhum. Isso aí também é o nosso posicionamento, que eu não deve pergunto, aplicar isso aí. quando o governo, então, fala na possibilidade de retaliação, ele só está. Isso também faz parte do jogo de negociação, tal qual os Estados Unidos também usam? Não sou eu o negociador, mas eu acredito que isso é ferramenta de negociação. É assim que funciona. Eu tenho uma arma é uma taxa de reciprocidade. Se eu aplicar uma taxa de reciprocidade sobre um bem ou um serviço que interessa para outra parte, isso é uma ferramenta. Então, por isso que foi aprovado a taxa de reciprocidade por todos os integrantes do Congresso, independente de ser aliado ou não com o governo, porque é um instrumento para negociação. O senhor falou, por exemplo, das terras raras, né? Que o governo, esse seria um dos pontos em que o governo poderia ceder. Queria que o senhor ilustrasse um pouco melhor isso. Qual que é a proposta de vocês do setor privado com relação às cartas que estão na mesa ali? Não, assim, eu não tenho conhecimento sobre terras raras para poder falar como poderia ser a negociação. Todos nós sabemos que isso é um ativo nosso que os Estados Unidos têm interesse.
Então, se um dos ativos que nós temos é esse que tem que ser bem construído uma negociação para que possa ter uma moeda de troca para reduzir o imposto que foi aplicado sobre todos os produtos Um, nacionais. um acordo para Mas eu exploração de não sou terras raras. especialista para falar isso. Sim, quando o senhor fala em terras raras, Desculpa. seria um acordo para exploração de terras raras no Brasil, por exemplo, pelos Estados Unidos, uma coisa assim. É assim, ó. Terras raras é um ativo que o Brasil tem muito importante no planeta inteiro. Isso tem interesse de outros países. Esse ativo tem que entrar para a mesa de negociação se eu sei que é esse que a outra parte quer. Agora, não é entregar as terras raras. O Brasil tem que industrializar as terras raras, mas é isso que tem que ser negociado, não é simplesmente dizer, não, vamos entregar, vamos expor. Não, assim, o Brasil já sofre por exportar commodities, terras raras, não que sejam commodities, mas se for exportado sem ser processada no Brasil, nós vamos estar perdendo a oportunidade de desenvolver mais o nosso país, gerando mais postos de trabalho e mais benefícios e retorno para toda a sociedade. O que tem que ser negociado sobre isso. E outras coisas que possam ser negociadas. Mas esse é o grande ativo que nós temos que tem que ir para a negociação. Presidente, eu queria que o senhor pudesse voltar à questão a questão das negociações. O governo acenou com novas medidas. O que o seu setor precisa nesse momento e que foi tema, imagino eu, de conversa com o ministro? Bom, assim, o que foi anunciado nessa questão de apoio através do Plano Brasil Soberano, isso é o que eu já comentei. Isso aí é um socorro para o primeiro momento. Hoje pela manhã na reunião nós também discutimos um outro tema que está afetando muito a indústria nacional, não só a indústria calçadista, que é o aumento de importações. O aumento de importações está acontecendo no nosso setor, que aumentou 15% passado e que aumentou mais 15% até agora esse ano, também está fazendo a indústria sofrer. A indústria que neste momento, já que está trancada ou vai ter um desaquecimento da exportação para o mercado norte-americano, enquanto não conseguir chegar num consenso de reduzir as tarifas ou eliminar as tarifas, a indústria está sofrendo por uma invasão de produtos asiáticos, que também faz com que a indústria nacional, que hoje exporta, não consiga nem, não a curto prazo, não é de um dia para o outro, mas começar a aumentar os seus produtos para o mercado interno, em detrimento da exportação. Como está aumentando a importação, o que está crescendo o consumo no Brasil está sendo suprido pela importação e não pela produção nacional. Então, isso foi discutido não só o setor calçadista, estava o setor de imóveis nessa reunião, estava o setor têxtil também, o setor de pneumáticos, dizendo que o aumento da importação também é um somatório que está prejudicando a indústria nacional, que nesse momento não consegue exportar para o mercado norte-americano, não consegue nem direcionar para o mercado interno. E quando eu falo isso, eu tenho que explicar que aquela indústria que às vezes exporta 95% da sua produção para o mercado norte-americano, é mais difícil para ela se direcionar para o mercado interno. Mas no normal, na média das indústrias, muitas delas fazem 50% de exportação e 50% no mercado interno. Então, se ela está perdendo parte da exportação, parte dela podia direcionar no mercado externo. Então, esse foi um tema que a gente levou, que se conseguíssemos frear um pouco a importação de calçados, já seria uma ajuda para essa indústria se organizar no menor tempo possível para atender o próprio mercado interno. Mas isso foi uma das ações mas e isso é possível o governo fazer. Mas essa atuação, essa reação, foi também aventada, né, pelos empresários no tarifaço do ano passado e o governo não adotou. Eu me lembro que o setor têxtil pediu, né, cotas, né, de importação e o governo não acenou. Acho que dessa vez pode ter algo desse tipo. Acredito que sim.
Acredito que sim, porque como nós tivemos esse tarifaço e nós não conseguimos negociar durante todo o ano, o tarifaço caiu por imposição da justiça norte-americana e agora voltou, e o tarifaço que foi derrubado pela Suprema Corte é diferente do atual, que a Suprema Corte não consegue derrubar como derrubou o outro. Então, eu tenho que dizer que nós estamos numa mesa de negociação um pouco mais frágil. Aquilo que eu comentei há pouco, nós temos um grande ativo que é de interesse do mercado, um dos interesses do mercado norte-americano. Então, seria uma medida que poderia garantir a manutenção de postos de trabalho no Brasil. Por esse motivo que nós trouxemos de novo, não só a BIT tinha solicitado, nós também solicitamos essa questão de cotas, porque a importação está sendo um problema desde o ano passado, anteriormente a isso. Por isso que nós começamos a reunião hoje de manhã falando sobre importação, e não sobre o problema da reunião, que era a questão do tarifaço, porque essa é uma das medidas. É muito importante o apoio financeiro, a gente não está dizendo que não é importante, também é importante, mas para conseguir, assim como se tem um grande esforço dentro dos projetos setoriais, nós temos um projeto setorial junto com a Apex Brasil para aumentar a exportação para outros destinos, seria colocar um freio de arrumação nesse aumento expressivo das importações, para também ajudar a indústria ou as indústrias a produzir e vender mais no mercado interno nacional. Isso seria por meio das cotas para esses setores afetados? Isso seria por meio das cotas, porque dependendo do setor, já está no teto do imposto de importação, e quando se fala com a Ásia, não adianta ter um imposto de importação que está no teto, que o teto do imposto de importação é 35%, não adianta botar 50% do imposto de importação, porque o asiático, ou o chinês principalmente, vai baixar o preço do produto para invadir o mercado igual, da mesma forma. Tem que ser através de cotas, não existe outro remédio a não ser cotas, e cotas é possível o governo conseguir, por um período, já que é emergencial, colocar uma cota estancando essa invasão de produtos asiáticos de todos os setores da indústria calçadista ou na indústria como um todo brasileira. E aí entram pneus, entram móveis, entram têxteis? Calçados, Além dos calçados, né? entra Claro. tudo. E isso é posição uníssona da indústria Exatamente. nessas conversas com o MDIC? Pelo menos nesse rol de setores afetados que nós tivemos hoje pela manhã, é uníssono esse pensamento. Certo. Bom, esse foi mais um Se Leva Entrevista, programa que toda semana conversa com os protagonistas da economia e da política aqui na Folha de São Paulo. Hoje a gente entrevistou o Haroldo Ferreira, que é presidente executivo da ABI Calçados, Associação Brasileira das Indústrias de Calçados. Haroldo, muito obrigado pela sua presença. Adriana, obrigado. E até a próxima. Obrigado a você também que nos assiste, e até a próxima.